E aí? Foi difícil chegar aqui? Tem um problema sério na aliança. Não vai ser do jeito que você quer. Às vezes uma das duas partes pode falhar, mas tem uma terceira. Eu pedi pra você repetir aí, porque quando eu falei o comando pra você não repetir, aí ia ficar tudo baralhado. Então você tava repetindo justamente pra aparecer só o que eu tava escrevendo. Tem gente que foi com falta de paciência. Quando você tiver impaciência, você vai anotar assim, ó. Impaciência vai quebrar qualquer aliança. Porque tem que ser do seu jeito. Anota assim, ó, a aliança não precisa ser do meu jeito. Precisa ser do jeito que foi pactuado. A maioria de vocês tem problema no casamento. Vocês não sabem o valor que tem esse casamento. O casamento é uma aliança entre você, Deus e o seu cônjuge. E eu escrevi aí e você repetiu assim, ó. A aliança não tem volta. Eu sei que alguns vão começar a chorar aí na sua casa e tudo. Mas você tem que entender uma coisa, a aliança não tem volta. Na verdade, vocês são pessoas de contratos, de pactos, de acordos, mas a aliança não volta. Eu não quero trazer peso pra ninguém, quero trazer leveza. Você tem que entender uma coisa. O peso de uma aliança. A aliança não tem volta. Eu vou explicar isso aqui no final. Nós estamos falando dos 7 ciclos essa semana. O primeiro deles é o aprendizado. Teve gente impaciente aí que foi embora. A live foi de um jeito que a pessoa não gosta. Então eu vou embora, prefiro dormir. Você vai preferir qualquer coisa, porque você é fraco. Tudo na vida é fase. Anota assim, ó, a vida é processual. Então se a vida é processual, o que você tinha que ter feito? Você tinha que ter seguido o processo. O que a pessoa preferiu fazer? A pessoa preferiu vazar, porque não atendeu o jeito que ela queria. O dia que você andar perto de gente livre, você vai morrer em 2 dias. Você que é alienado, sabe por quê? Porque pessoas livres não dependem da sua opinião e nem de te agradar. De todo jeito, não estava do jeito que a maioria queria, mas a mensagem estava chegando. Vocês entendem ou não? A mensagem chegava. Ela poderia ser menos mensagem, foi do jeito que a maioria não gostou, mas a mensagem continuou chegando. Essa é uma dica que eu quero dar pra você, que diz que tem uma aliança com Deus, por exemplo. Por que a mensagem que ele mandou pra você não chega pras pessoas? Responde essa pra mim. Eu vou abrir os comentários, eu quero só essa resposta. Por que a mensagem que ele mandou pra você não chega em ninguém? Por que você tem vergonha de fazer isso? Por que você tem vergonha de se expor? Que reputação é essa que não pode ser checada? Me fala o que é isso. Por que a mensagem que entrou em você não começa a chegar até nos outros? Me conta. Agora eu abri uma pergunta, vamos lá, quero ver as respostas. Porque eu me calo, impaciência, merecimento, não me sinto segura, não precisa disso, porque está escrito e as pessoas não leem. Elas não vão ler, por isso você tem que falar. Porque não chega do jeito que a gente quer ouvir. Medo, insegurança, falta de transbordo, vergonha, falta de fé, medo da rejeição, preguiça. Após as suas lives já comecei a falar, medo, ansiedade, falta de empenho, estamos retendo conhecimento. Moro na Itália e muitas vezes não falo aquilo que está dentro do meu coração com medo de errar, porque não me acho capaz. Há um russo aqui escrevendo. Bloqueio mental, distrações, timidez, porque eu não escuto o que ele fala, escuto assim. Não merecimento, medo, insegurança, medo da rejeição, se elas não acreditarem em mim, interessa. Falta de conhecimento, orgulho, críticas dos outros, falta de amor ao próximo, por medo, vergonha, acredito que não sou ouvida. Rússia, medo de errar, medo de ser eu mesma, obstinação, timidez,
Saber que vem de Deus e não de mim. Precisa. Você pode fazer das suas coisas, ele já pôs em você. Falta de conhecimento, de autoconhecimento. Chega a duvidar do direcionamento de Deus. Onde está o que você escreveu? Subiu. Não me acho capaz para tal, porque eu perdi em mim mesmo, autocrítica, obstinação é forte. Não vão me ouvir, venci meus medos, soberba. Vou tirar os comentários. Todas as coisas que vocês escreveram são desculpas. Vocês estão quebrando a aliança que ele tem com vocês. A aliança não é um anel. Isso aqui a gente chama de aliança, é uma forma errada, tá? A aliança é o que coloca no coração. Anota assim, ó, a aliança tá aqui, ó. Coração, ele é mais potente que o cérebro. É assim, é assustador. Ontem eu fui relembrado pelo mestre Gilberto Cury que o coração, ele é 500 vezes, acho que é esse número, 500 vezes mais potente eletricamente que o cérebro e umas 5.000 vezes mais potente eletromagneticamente. São duas coisas diferentes, né? Ele cria um campo magnético, coração. Tem uma coisa chamada ressonância, que o coração, ele, em forma radial, é 3 metros de campo de energia. Em linha reta é 7 metros, que ele afeta pessoas na sua distância. Na verdade, você é uma pessoa que só se mantém na aliança se a outra pessoa tiver. Você não entendeu o que é aliança. Você tem uma aliança com Deus, então, mano, não tem como se agradar homens. Não tem como se agradar pessoas. O segredo, a nota da aliança, é não precisar de agradar. Eu vou dar um testemunho pra vocês aqui. Eu sei que um monte de gente tá mal no casamento. Eu não quero que você fique mais mal do que você já tá. Mas talvez você tenha que ficar um pouco mais pra melhorar, né? Pra mudar e depois transformar isso aí. Eu fiz 10 anos de casado agora, em 2019. E tem um negócio muito forte pra te falar. 2 anos atrás, a gente foi num retiro de casais. Eu confesso pra você, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? A vida é o terror, tá tudo certo. E foi engraçado que eu tava com esse sentimento de tipo assim, tô perdendo meu tempo aqui nesse retiro. E aí o pastor tava falando lá, ele falou assim, não há casamento bom que não possa melhorar. Aquilo entrou na minha cabeça. Eu falei, isso é chavão, assim, não é nada não. E aí ele falou assim, você vai falar uma coisa pro seu cônjuge que você nunca falou pra ele. Eu falei, que eu nunca falei? Putz, aí veio na minha cabeça. Naquela hora, naquela exata hora, eu falei, começa você, Carol. Aí a Carol virou, falou, eu te amo, você é lindo. Eu falei, Carol, você falou isso a vida inteira, mano. O exercício é falar alguma coisa que você nunca falou. Não saía. Eu falei, agora segura na cadeira aí. Ela segurou na cadeira. E eu falei pra ela assim, ó, você já viu alguma vez nesses 8 anos, foi 2 anos atrás. Você já viu alguma vez nesses 8 anos eu falando pra você, ou te dando algum sinal que eu queria ir embora, que eu queria divorciar de você? Não, você nunca falou. Aí começou a chorar. Ela ficou morrendo de medo. Eu falei, então segura firme na cadeira que eu vou te falar uma coisa. Você nunca ouviu, né? Já viu Destemperado com você alguma vez? Não. Então agora você vai pegar o código. Na verdade, eu nunca pensei em largar você. Essa é uma aliança que eu fiz com Deus. Só que antes de fazer ela com você, eu fiz eu e ele. Eu fiz com os meus pais, né? Meus pais são divorciados. E isso mexeu muito comigo. E ao invés de ser igual a eles, eu quis puxar radicalmente o contrário do que eles fizeram. Mas de fato eu fiz uma aliança. E você acredita numa coisa? A aliança, o fim da aliança é a Carol, não é o começo. Eu pus ela nessa aliança. Então, a dica que eu te dou é, para de falar que você vai embora. Para de falar pro outro, vai embora. Não vai, moço. Vocês têm aliança, a família de vocês é promoção da Black Friday, sim, qualquer um pode pegar. Chega uma mulher lá, vai errar com seu marido. Chega o seu marido, chega um homem e arranca sua mulher, que tá aí. Não, moça, é sua família. Tem como você batalhar pela sua família nas 3 esferas, tanto no espiritual como na mente, na alma e no cérebro. Não faz sentido nenhum você não entender isso, você tem que entender isso rápido.
A aliança não quebra. Quando eu te falei que tem 3 pessoas na aliança, por exemplo, seu cônjuge quebrou a aliança, pode ficar em paz, não acabou não. A aliança ela só quebra quando os 3 estão fora, e Deus não vai remover da aliança. Ele é chamado de Deus da aliança, Deus de gerações. Quando ele fala assim, eu vou fazer, tá feito. Então o que acontece? Vou te dar as dicas aqui que eu escrevi. Você vai escrever: não, jamais tenha aliança com alguém que tem princípios diferentes do seu. Não vai dar certo. Você vai misturar. A aliança vai criar uma coisa chamada unidade. Você vai misturar a sua vida com a vida dessa pessoa. E aí você vai engolir princípio que você não estava disposto. Você entendeu? Um negócio não é só profissional. O negócio é de vida, moço. Então, quando você junta com alguém que não tem o mesmo princípio que você, vocês vão misturar as 2 coisas e os 2 vão beber os 2. Quando eu falo isso, não quer dizer que você está fechado para as pessoas e tal. Mas a aliança é um casamento mesmo. De sociedade, de amizade e de sexualidade, de fazer uma família com o cônjuge, né? Então esse terceiro é onde as coisas mais quebram na Terra, 3º ano. A empresa minha que chama Plataforma, que é onde serve vocês como ETP, ela acabou de entrar no 3º ano. Tem 13 anos que eu mexo com treinamento. Só que esse 3º ano é muito engraçado. Ela acabou de fazer dia 27 de outubro. Não para de chegar gente querendo franquia. Não para de, assim, várias pessoas mudando de vários lugares do Brasil. E vindo gente do mundo inteiro checar, validar a aliança. Querendo estar junto. É incrível isso. Ano passado não era assim. Se você pegar esses ciclos que eu estou te ensinando, quem chegou hoje, eu vou ensinar aqui, ó. Você vai anotar aí, ó. É o ciclo 1, aprendizagem. Ciclo 2, serviço. Nós falamos disso ontem. Maior é o que serve. Servir não é pegar no rolo. Servir é ser mais, é um banco de dados mais forte para servir mais gente. É ser grande. Primeiro, aprendizagem. Segundo, serviço. Terceiro, aliança. Quarto, oportunidade. Você vai chocar amanhã na live. Vai chocar. Oportunidade. 5, perseverança. 6, exponencialidade. Imagina quando chegar no 6º ano dessa empresa. Fico louco. 7º, descanso, desfrute. Nós estamos falando de qual? Aonde está o dedinho aí? 3º, aonde está o anel? Lembra que isso aqui não é aliança, aqui é o anel. A aliança é o que está no peito, no coração. É aquilo que faz eu viver em paz, livre, com antídoto no meu organismo. E é só isso. Então veja só. Essa aliança, quando a gente não tem aliança no entendimento, vai quebrar, vai cair. Dica que eu te dou: pode seguir esse desafio. Você que, por exemplo, quer voltar ao seu casamento. Quer ver? Eu vou deixar aberto aqui, ó. Vocês escreveram esse tanto de coisa aí, o porquê que vocês não fluem na aliança. A aliança de vocês está entupida. É como se fosse veia no coração entupida. Se desentupir, deixar sair o que tiver dentro de você. Então presta atenção. Vocês depois dessa live, vocês vão fazer uma lista de alianças aí que vocês quebraram. Vocês vão voltar atrás. Vai ter live todo dia. Todo dia. Estão perguntando isso, vai ter live, vai ter todo dia. Se vocês entenderem que vocês fizeram uma aliança e essa aliança foi feita, não quebra. Quem é divorciado pode voltar. Pá, mas se eu não quiser voltar, pode ficar de boa. Você não entendeu que você é livre. Alguém falou, quero casar, sou solteiro. É melhor que você não case, mas se casar nunca larga. Alguém falou, Pablo, estou vivendo uma crise no meu casamento. Normal, falta de sabedoria, baixa sabedoria. E quando você já fez uma aliança com uma pessoa de princípios diferentes, o que fazer? Sentar com ela e devagar abrir o coração. Não é tentar fazer ela ter os seus princípios, mas tentar entrar numa coisa de... O que você vê em mim que eu preciso melhorar? O que eu vejo em você? Aí você mostra isso. Se ele não mostrar isso, vai ser difícil. E se o outro não quiser voltar? Não depende do outro. Quando você tem uma aliança, um só consegue recuperar tudo. Eu nunca me casei, morei 10 anos e aliança. Ele tem princípios diferentes. Primeira coisa, doutora,
Quando você faz uma coisa diferente do que é o pacto, né? Diferente daquilo que Deus fala, você simplesmente está querendo fazer do seu jeito. E é por isso que não funciona. E sobre morar junto sem casar? Aqui, ó. Quem vai morar junto sem se casar é o seguinte: quando você for ter seu filho, não registre ele. Fique igual você, como se fosse uma pessoa. Não é ilegal, tá? Eu sou jurista, isso não é ilegal. Mas uma mulher que o homem não assume ela é similar a uma criança sem documento, a um carro sem documento, a coisa sem documento, sem formalidade, sem registro. Interessante que as pessoas elas não deixam registrar os carros nos seus próprios nomes, os filhos nos seus próprios nomes, só não quer registrar o cônjuge. Você acha que tem alguma coisa errada ou não? Aí alguém perguntou: quando o marido vive traindo? Minha amiga, é o que mais está acontecendo. Tem uma epidemia por conta dessa tecnocracia. Tecnocracia é a ditadura da tecnologia. Por conta do volume de internet, você acredita que tudo que é acessado na internet, 40% é pornografia todo dia? Tem base um negócio desse? Deixa eu te falar, não vai parar de crescer o número de gente que é traíra, que é adúltero, não vai. Então presta atenção. Exemplo de aliança, alguém perguntou. Alguém falou: Pablo, é preciso casar na igreja? Não é na igreja. É casar debaixo das suas crenças. Você tem uma religião sua, você é um padre, é um rabino, é um pastor, pode casar no meio do mato. Leva a pessoa e... É porque assim, o mundo está querendo perder todas as formalidades. Sim, eu sou um cara irreverente, mas eu respeito as formalidades. Eu respeito doutrina, eu respeito dogma, eu respeito um monte de coisa. Cada um acredita no que quiser. Então assim, não fica tentando pegar uma regra, tá? Foca no princípio. O princípio da formalização é forte. Eu vou desativar os comentários só um pouquinho. A formalização é um princípio. Por exemplo, Deus deixar a Bíblia por escrito é um princípio de formalização. Ele poderia colocar só no nosso coração, mas ele deixou por escrito. Então, por exemplo, terreno é escritura. Tudo que é escritura é para instrumentalizar, formalizar. E o que é esse terceiro? Essa aliança. Lembra que é o terceiro, tá? 3. Aliança é 3. Então, por exemplo, vou te dar uma dica, você que está desesperado aí. Se Deus entrou nesse casamento, você chamou ele não sai. O dia que vocês entenderem como que Deus vê o casamento, vocês vão pirar. Pablo, eu sou solteiro, aprende agora, pra você não gastar energia. Tem gente que tá 10, 20 anos atrasado aí, porque não sacou isso aqui, ó. Se tivesse aprendido, assistido essa live aqui há 10, 20 anos atrás, tava mais fácil. O que é aliança? Aliança é inquebrável. Olha o nariz sujo aí. Aliança é o quê? Quebrável. Quando eu falo isso é o seguinte, não quer dizer que um não tem a capacidade de quebrar, porque tem. Um quebra. Quebra só a parte dele, mas a aliança continua. Com quem não solta. Cuidado. Porque na aliança vai todo mundo virar um só. Esse ciclo de aliança é como se fosse a trindade. Que é 3. Tem uma coisa que chama pericorese. Se você quiser anotar para você estudar. Pericorese é o que Deus fazia antes da criação do mundo. É um movimento, é um círculo, onde os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um ia por meio, eles ficam em comunhão, trocando a posição. Então eles são 3 em 1 e 1 em 3. É muito louco, né? Entender isso com o seu cérebro aí, primitivo. Então, o que acontece? Essa parada da aliança, eu não faço aliança com gente que não tem o mesmo princípio, isso é certeza. Eu não mexo de jeito nenhum. A pessoa tem desvio de caráter, essas coisas, isso aí não é um problema não. Tá? A aliança é princípio. Se eu não validar os princípios da pessoa, não tem como. Eu vou me tornar um com ela naquilo. Anota assim, a aliança faz eu me tornar um com essa pessoa. Então, aonde está a dificuldade de todo mundo? Vocês acham que isso é contrato. A aliança não é contrato.
Por exemplo, todas as coisas que você puder medir na sua vida, seu nascimento, seus filhos, sua empresa, suas coisas tudo, colocar esses sete, eu vou repetir, tem gente que não anotou, vou repetir agora, hein? Sete fases do ciclo de 7 anos. A terra é desse jeito. Quando chega no 7º ano, você tem que deixar a terra descansar. Engraçado que o povo de Israel não fez isso. Não descansou a terra. Então eles foram para o exílio 490 anos porque eles não desfrutaram. Cuidado, viu? Quando Jesus fala assim, ó, perdoa o próximo 490 vezes, que é 70 vezes 7, ele estava dando um comando mostrando que o povo de Israel não descansou a terra. Ele mandou foi uma conta. Aquela conta, sem sombra de dúvida, ninguém consegue perdoar aquele tanto de vezes. Então aquilo lá é um código, aquilo lá não é nem é uma afronta e nem um confronto de Jesus. Ele estava falando o seguinte, que se você não entra no descanso, você vai pagar com sua própria vida. Então esse negócio de gastar 490 vezes num dia, você vai gastar sua vida todinha, porque você é tolo. Você pode não perdoar ninguém e ficar de boa. Ou seja, é só não magoar, é só não ficar com raiva. É o mais bobo do mundo. Então veja só, você vai fazer uma tarefa aí, anota aí. Listar todas as alianças que eu tenho. De fato, eu tenho pessoas que eu tenho aliança pra gente, de network, por exemplo, da gente chegar nos lugares e acessar pessoas e acessar ambientes, a gente tem aliança, então fica aberto, mas é aliança mesmo, tem que ter o mesmo. Olha, rapaz, vai ficar sujo. Tem que ter o quê? Mas atacou minha rinite ontem, você pode ver. Minha não, né? Tem uma rinite no meu corpo, eu vou tirar ela. Tô aqui importando com o que você acha que eu tô fazendo. Presta atenção. Tem uma galera aí divorciada e fica doido na hora que eu começo a falar isso. Princípio número 1. Quando você tem um casamento desgraçado, aí você larga. Eu que nunca vi esse casamento, também não queria voltar de jeito nenhum. Mas tem uma coisa. Se um dos dois mudar, não tem como voltar naquele casamento. O Heráclito de Éfeso falava o seguinte: o homem e o rio, depois do primeiro encontro, nunca mais são os mesmos. O que é a chave que você tem que pegar? Se você mudar sua mente, mudou sua mente, o que vai acontecer? Não vai ter como voltar aquela merda que era antes. Aí um dos dois mudou, pode ir pro próximo casamento. Qual casamento? O mesmo. Com a mesma pessoa. Só que um dos dois diferente vai ser totalmente diferente. O problema é que você fica esperando o outro mudar. Aí ele não vai mudar, aí ela não vai mudar. Não interessa, vai sim. Se mantenha firme no casamento. Eu conheço homens e mulheres de honra que entenderam isso e não abrem mão da casa deles, da família deles por nada, porque eles tiveram entendimento do que significa isso. Eu sei que tem gente chorando horrores aí agora. Por quê? Porque não conseguiu, de alguma forma, segurar isso e resolver isso dentro de casa. Quer dizer que é o fim? Nunca é o fim. Ah, como assim nunca é o fim? Não tem como. Anota aí, nunca é o fim. Eu falo para as pessoas que eu tenho aliança, que eu amo assim, ó, tamo junto até depois do fim. Eu falo para alguns que eu não tenho aliança também. Tamo junto até depois do fim. Por quê? Porque o cérebro, ele fica o tempo inteiro achando que é o fim. Não existe fim, existem ciclos. Então, quando você chegar na morte, não é o fim. Mas a compreensão do cérebro é que o fim dele, mecanicamente falando, é a morte. Só que nunca vai ter fim. As novidades vão se renovar o tempo inteiro no céu. Então, vai ter uma árvore que você vai comer, isso é bíblico, e ela vai mudando os frutos, vai eternamente. Aí você fala, você quer comer um fruto muito gostoso, mas quando você chegar no outro dia, você vai olhar no pé assim, ó. Aí vai falar, mas eu comi foi coco aqui ontem, o que é isso aqui? Eu não sei o que é, então descobre. Vai ser novidade sem fim, tem lógica. Vocês estão aqui, eu quero saber, né, se você está na aliança comigo de estar aqui esses dias. E aí, por uma coisa, do jeito que a live foi diferente, te deixou doido. Um monte de gente foi embora. Sabe o que eu acho? Eu não tô atrás de multidão. Eu tô atrás de gente que quer tomar um chacoalho e falar, eu vou avançar. Eu vou melhorar, eu vou mudar, mas o que interessa é transformar. Quando você mexe com uma pessoa na crença dela, ela não aguenta o tranco, ela só estava buscando melhora. É saber de transformação, onde a pessoa vai endoidar. E aí, depois desse processo, ela vai para um patamar, uma frequência diferente e está tudo resolvido. Faça perguntas curtas. Vai lá. Manda
Manda perguntas curtas que eu vou responder aí. Rapidão, vamos lá. Bem pequena, tenta fazer pequena pergunta, que eu leio e já respondo, vai. Mãozinha, coraçãozinho no zóio, palminha. Você me emociona. Você não conhece, não, sou pior do que você imagina. Casou, inicia o ciclo. Tudo que você começou na vida, no dia do começo, eu quero mudar, evoluir. Amizade, quebra. Quebra. Você tem que ter aliança com poucas amizades. Amizade não significa aliança, tá? Tive minha ira ano passado. Define princípio, sim. Princípio é de Deus. Todo mundo pode acessar. E regra é de homem. Todo mundo pode quebrar. Vou falar de novo. Princípio é de Deus. Ele instalou na terra para qualquer um que quiser usufruir. Princípio vem antes de homens, tá? Só pra você entender. E regra foram homens que criaram para tentar fazer as pessoas seguirem as ideias deles. Sócio aliança, sim. Como entrar em aliança errada? Como não entrar? Checar os princípios da pessoa. Os drives mentais, por exemplo, não inventa de andar com gente que tá querendo só dinheiro. Não adianta, você vai se ferrar. Evangelho católico, tem como ser princípio igual? Tem como ser princípio igual, mas tem dogma diferente. Na própria Bíblia fala sobre julgo desigual, vai ser mais pesado. Por exemplo, você casa com alguém, a pessoa fala, eu vou pra igreja, você vai pra outra, vocês vão ficar quebrados no meio. Não é impossível não, tá? Mas vai gastar mais energia. Não tô falando que não pode, Deus fez aliança com Abraão, então acabou. Já fundei 2 casamentos, por quê? Porque você gosta de afundar as coisas. Ao invés de pular pra dentro de você, você quer resolver as coisas sempre acabando com seus pactos. Viagem não. E quando o outro não tem interesse de mudar? Não existe isso, ele não sabe. Alguns de vocês já começaram a mudar só de assistir essas lives. Calma, tem paciência, era bobinho também. Tenha paciência sempre com os outros, você também já foi assim. Sociedade de negócio é uma aliança? Sim. Relacionamento abusivo. Não pode existir isso aí. Isso aí é um negócio assim terrível. Você tem que atacar com velocidade, tá? Namoro é aliança? Não, namoro é um teste e tem que dar errado. Namoro e o noivado precisa de dar errado, porque se for pro casamento é para dar certo. 2027 um ano do seu descanso. O divorciado que se casa com outros, depende da situação. Se você quiser seguir a Bíblia, algumas situações você pode casar, em outras de jeito nenhum. Como funcionam os princípios na palavra? Por exemplo, semeadura e colheita é um princípio, família é um princípio, a fonte é um princípio, unidade é um princípio. Como ativar a identidade? Você pode ler Gênesis 1:26, está escrito lá. Você vai ativar, se você acreditar, né? Se for só uma crença, não vai entrar na sua cabeça. Cirurgia plástica é pecado? Não. Deixa eu ensinar um negócio pra vocês. Nunca mais perguntar se uma coisa é pecado. Pecado é o que está na lei. Tem diferença de pecado, transgressão e iniquidade. Não era aula disso não, mas eu vou te explicar. Pecado, por exemplo, tatuagem é pecado. Não, lá na Bíblia não fala. Pecado tem que ter na lei, falando que é pecado. Não assim, é pecado. Existe lei, existe que produz pecado, o aguilhão do pecado é a lei. Existe a transgressão e a iniquidade. Existe impiedade também. Ímpio produz impiedade. Quem é servo de Deus e faz as coisas por sua própria conta, você está sendo iníquo, igual Lúcifer. Uma transgressão é como se fosse no Código Penal um desvio de conduta. E o pecado é o que fere a lei, tá? Alguém perguntou, exemplo de aliança. Aliança sexual, você tem só com o seu cônjuge. Aliança financeira, você tem com todo aquele que quando você junta a sua ideia, você produz riqueza junto. E tem aliança com pessoas na sua comunidade, por exemplo, para resgatar outras vidas. Você tem aliança com várias pessoas, com seus mentores, com um monte de coisa. Qual a maior aliança de todas? Casamento. Por isso que Jesus fala que ele é o noivo e a igreja é a noiva. Eu falo igreja, não é a igreja evangélica não, tá? É a igreja gloriosa, é de Cristo. Evangélica é um nome que deram para um tipo de igreja. Por que não ficar nu na frente dos seus filhos? Porque você não tem aliança sexual com eles. Eles podem ficar nu, tomando banho com você, até quebrar um ciclo cerebral que chama inocência, que é o ciclo 1. Depois eles mesmos não querem ficar mais pelados.
E às vezes você quer mostrar que você tem liberdade com eles, mas você está interferindo na sua aliança sexual. Saiba, viu? Eu desbloqueio gente toda semana. Muitas pessoas são bloqueadas, meninos que tomaram banho com a mãe. Eu sou um deles, tá? Só pra você saber. E na palavra mostra alguém vendo a nudez do pai, deu uma treta muito grande. E como cuida da vida, uai? É simples. Respira, acorda todo dia e cuida dela. Andar pelado na frente dos filhos, por que não? Já falei, tem 16 anos de casado, é pra vida toda. Ó, quando você tá no namoro, tem um alvo. Ficar a vida inteira juntos. Não, o alvo é ir pro noivado. Quando você tem um noivado, é ir pro casamento. Depois do casamento é o que? O alvo? A morte. Alguém fala, Deus me livre. Não, é a morte, ficar até a morte. Existe namoro na Bíblia? Não namoro, com essa palavra, né? Mas existe uma fase de cortejar. Então, se você quiser trocar essa palavra, que ela é bem malhação, existe a fase de cortejar. Uma das perguntas menores: por que não se tem filhos? Quando não se tem filhos, prejudica a aliança? É chocante responder isso aqui. Mas uma família é um tripé. Precisa de todos os três. Da carga genética, que são os filhos, o cônjuge, que é o homem e a mulher. Existe na ordem da Bíblia, diga para casamento. Alguém perguntou um negócio aqui, ó. Dízimo vale para a nova aliança? Não. Você só dá o dízimo se você quiser. E é um ato de amor. É duro, mas é a verdade. Como fazer uma boa aliança? Psicólogos dizem que narcisistas são perversos e não têm empatia. Como sobreviver? Quando qualquer narcisista encontra com Jesus, ele dá uma modificada na cabeça dele, né? Por isso que sou cristão e bebo de boa. Deus julga o tempo de ignorância. Casei cedo e separei cedo. Pablo, éramos noivos e tínhamos uma aliança sexual. É válido? Então, é o que eu tô falando. Começar a falar aqui, eu vou ter que virar o pastor de vocês, né? Eu não sou pastor, não. Vou fazer um programa no Netflix. Eu não sou seu pastor. Tatuagem só é pecado se for de rena. Não, tatuagem é pecado só se for do Corinthians, por exemplo. Brincadeira. Deus é casamento? Sim. Vocês estão entendendo, não. Jesus falou 1000 vezes. Eu sou o noivo e a igreja é a noiva. A igreja não é institucional que você conhece, é a nossa. Se tiver 2 ou mais. Caraca. Quem nunca casou, não teve filhos, qual é bloqueio? Ou veio de uma experiência bem forte, negativa de relacionamento, ou na sua casa era uma desgraça o casamento, por isso que ficou desse jeito, sacou? Tirou o dedo do microfone. Vai, rena de mentira. Boa. Pablo, não tá dando pra ouvir. Pode tirar a mão do microfone? Posso. Titi, você está tampando o som. Colocou o dedo de volta. Não, já tirei. Deixa a live salva. Vai matar o povo. A mesma frequência é o mesmo princípio? Sim. Você conta os ciclos pra tudo na vida, mas é óbvio. Pode contar que vai dar certo. Todo mundo que eu mostro fica enchendo o saco. Não existe. Não sei o que. Meu filho, se você fizer certinho, você vai ver. Nossa geração ouve, mas não entende. Corinthians é pecado, é brincadeira. Método IP, restaura casamento ou desbloqueia a esposa? Faz os dois. Não restaura nada se não tiver um desbloqueio. Código de desbloqueio para pornografia. Cara, fiquei 20 anos nesse negócio. Pra você desbloquear, você vai ter que voltar na causa e quebrar o pau. Quando começou? Divorciado aí, ó. Cheio de divorciado querendo saber. Pode casar de novo? Primeiro passo é restauração. Segundo passo é calma seu coração. Terceiro é Deus, o que você quer que eu faça? Troca ideia com ele. É isso aí. Como saber qual ciclo estamos? Simples. Pega lá, conta os 7. Vou repetir mais uma vez 7. Aprendizado, serviço, aliança, oportunidade, perseverança, exponencialidade e descanso. Alguém perguntou, Deus manda o marido e a esposa? Não, ele toca no seu coração. Ele não manda isso, não.
Como ter um tripé se não podemos ter filhos? Como contar os ciclos de 7 anos? Quando terminar o 7, começa a contar de novo, velho. Sacou ou não? Não me lembro de alianças quebradas. Isso é ruim? Como fazer? Ó, coisa boa. Isso é muito bom. Você conta 7 anos desde o primeiro ano de vida? Sim, desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano de vida. Morar junto é casamento? Não, nunca vai ser casamento. Assim como não registrar o filho. Não adianta você falar, ele é registrado aqui, não é registrar ele aqui em casa. É um ato formal, né? Você que é mulher e casou com um cara que não dá conta de subir você, não habilita, eles vão pedir documento e vão levar você presa lá pro Detran. Normal ver Face e Zap do marido? Muita insegurança de sua parte. Não mexe com isso, não. Não, o ciclo é 1 ano. Então são 7 anos. Lembra de 7 camadas. 7 camadas no cérebro, 7 camadas na barriga. Quando a mulher vai fazer a cesárea, tem que passar por 7 camadas. Escolher alguém por sentimento ou por razão? Por propósito. Nenhum dos dois. Aí na hora que você pega o propósito, tanto o sentimento e a razão vão ser revelados. Sexo ao olho de Deus é prostituição? Sexo casual é fornicação. E você tá violando as pessoas, né? Parece divertido demais. Cada ano é uma parte do ciclo. Cada ano é uma parte. Então é o seguinte, eu vou encerrar aqui. Quem é que tá lá no Ebulição? Fala assim, ó, eu. Quem tá na Ebulição? Não tem como ficar no mesmo ciclo, não. Tem como você passar por outro ciclo e tentar insistir e fazer aquilo. E você perde o ciclo. Como proteger a aliança? Acordando todo dia e focando nela. Casei só na igreja. Sexo antes do casamento? Pode. Aqui tá o segredo. Você pode o que você quiser. Não tem como ninguém te proibir na vida. A live vai acabar aqui, ó. Vou gravar um vídeo. E agora eu quero pedir pra você me dar um insight. Como é que você paga isso aqui? Você vai me dar um insight. Eu vou gravar um vídeo e pôr lá no feed. Fechou? No Telegram não tem como mandar mensagem. Tem sim. É só eu liberar. Eu vou encerrar aqui agora. Bora na ebulição. Daqui a pouco eu tô lá. E é o seguinte, eu vou gravar um vídeo lá agora sobre aliança e vai ser meio punk. Você manda pra quem você acha que tem que mandar. Fechou? Um beijo no seu coração. Se quiser fazer o print aí, ó.